Do Senhor, sou o pastor Reginaldo Lima, estou pastoreando pela graça de Deus a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Proclamar Maranata, e a pedido aí da nossa amada irmã, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o orgulho, bem breve, para não ser cansativo. Gostaria de ler aqui a palavra do Senhor, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será ao inferno, ao mais profundo abismo. Amém? Então essa palavra aqui, Isaías, desde Isaías capítulo 13, é uma série de mensagens contra o rei da Babilônia, é uma mensagem diretamente ao rei da Babilônia, mas faz menção também à estrela da manhã, que no hebraico é Rei Léo, que é portador de luz. E a palavra do Senhor, nós vamos entender aqui que é o próprio Lúcifer. Lúcifer é uma palavra latina, luz. Lux quer dizer luz e ferre quer dizer portador. Então, aqui está se referindo por associação a Lúcifer, que se tornou o diabo, Satanás, o nosso acusador. Então essa palavra aqui é interessante porque essa palavra aqui expressa a soberba, expressa o orgulho. E orgulho nós sabemos que é exaltação própria. A palavra do Senhor vai falar que os humilhados serão exaltados, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então a Bíblia o tempo todo vai nos exortar acerca da humildade. Inclusive Filipenses capítulo 2, versículo 3, a Bíblia vai dizer para nós considerarmos nossos irmãos superiores a nós mesmos, até para nos precaver contra o orgulho, contra a exaltação. Porque o orgulho é a soberba que coloca o eu no centro. Ou seja, o orgulho, vou repetir, o orgulho é a soberba que coloca o nosso eu no centro, nos afastando de um coração humilde, de dependência diante do Senhor. Então é interessante que esse texto, resumindo, esse texto aqui resume muito bem o coração orgulhoso, porque o pecado ele começa no céu, o pecado ele tem dois inícios, no céu, através de Lúcifer, e na terra, através de Adão e Eva, mas também por estímulo do próprio Satanás, ali estimulando Eva, tentando deturpar toda a palavra do Senhor, inclusive dizendo, olha, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Então, se nós observarmos aqui os verbos, a Bíblia vai dizer de início que ele caiu do céu, ou seja, foi lançado do céu, mas ele dizia no coração dele, eu subirei, olha os verbos, exaltarei, aí depois diz, subirei de novo, mas aí o Senhor, o profeta Isaías vai fechar ali, dizendo, não, você não vai subir, não vai se exaltar, pelo contrário, você será levado ao inferno, ou seja, ao mais profundo do inferno. Então esse é o caminho do soberbo. Ele quer subir, ele quer se exaltar, ele quer ser mais do que os outros, mas no final a queda dele será grande. Então se nós analisarmos de uma forma exegética aqui, fazer uma hermenêutica muito breve, mas muito precisa, o versículo 13 vai dizer, eu subirei ao céu, ou seja, o desejo de ocupar o lugar de Deus. Foi o desejo do próprio Lúcifer, de ocupar o lugar de Deus. Mas no versículo 13 ele continua, ele dizia no teu coração, eu subirei ao céu. Aí ele vai dizer, acima das estrelas, exaltarei o meu trono. Olha a ambição de um governo absoluto. Porque o soberbo, o orgulhoso, ele não quer ser liderado, ele quer liderar. Ainda que Deus nos chame para liderar, ainda que Deus chame alguns para estar à frente, mas um coração humilde, ele espera o chamado de Deus. Ele nunca vai dizer, eu subirei, eu serei. Eu posso ser melhor do que A, eu posso ser melhor do que B, eu prego melhor do que A, eu prego melhor do que B. Não, o coração humilde, ele espera o chamado, e nós vamos ver na Bíblia que todos aqueles que foram chamados, eles resistiram, tiveram muito temor
né? Então, mas o coração orgulhoso não, ele se acha pronto, o seu eu é maior, né, do que qualquer análise assim espiritual, ele quer estar à frente. E ele vai dizer, não, eu subirei acima, ou seja, acima de Deus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Aí no versículo 13 ainda ele diz, no monte da congregação me assentarei. Olha só. E aqui nós vamos ver, né, ele querer uma posição de autoridade no lugar de Deus, uma posição que não lhe era devida. Então o orgulhoso, ele quer alguma coisa que não lhe é devido. Aí no versículo 14 ele vai dizer, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vamos ver aqui ele buscando uma glória para si. Então ele chega no auge do seu orgulho, ele diz, eu serei semelhante, ou seja, ele chega no alto do orgulho, e aí o Senhor teve que lançar ele, né, do céu para a terra e depois da terra para o inferno. Interessante que quando nós pegamos, né, não sei se os irmãos já leram, as irmãs, né, o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, ele vai dizer que o orgulho é o grande pecado. Nós sabemos que existe o pecado original e os pecados atuais. O pecado original é o pecado ali que começou com Adão e Eva, é o pecado original, que é o orgulho, né? Então as pessoas até conseguem, interessante que as pessoas conseguem admitir vários pecados, conseguem admitir o vício, o adultério, conseguem admitir fraqueza, conseguem admitir muitas coisas, mas eu nunca vi alguém admitir que é orgulhoso. Como é difícil esse pecado ser confessado e revelado, né? Porque o orgulho, irmãos, é um pecado, né, oculto. É interessante que o orgulho ou a presunção, né, é difícil ser admitido. Ou seja, é aquele sentimento de prazer, de satisfação consigo mesmo, né? Querer honra. Então o orgulho é totalmente contrário à humildade. Foi pelo orgulho que Lúcifer se tornou o diabo. Então o orgulho leva a todos, né? Leva a todos os outros pecados. Tudo começa com o orgulho, né? E aí nós vamos nos aprofundar, né? O pecado original foi orgulho e hoje a lista de pecados atuais, a gente não consegue descrever todos eles. Como, né, o pecado aumentou, mas tudo começa no orgulho. Por isso nós temos que guardar o nosso coração no Senhor, porque o orgulho ele é essencialmente competitivo. Imagine se todos fossem bonitos, se todas as pessoas fossem ricas, se todas as pessoas tivessem posses, se todas as pessoas fossem do mesmo nível, não haveria o orgulho. Mas o orgulhoso, ele não quer somente ter, ele quer ter mais do que o seu próximo. Muitas pessoas dizem, fulana é rica, fulana é orgulhosa, fulana é muito bonita, por isso que é orgulhosa. Não, mas o rico não faz a pessoa orgulhosa, o bonito não faz a pessoa orgulhosa. O que faz uma pessoa orgulhosa é ela querer ser mais rica do que o outro. O que faz uma pessoa orgulhosa é querer ser mais bonito do que o outro. O que faz uma pessoa orgulhosa é querer cantar mais do que o outro, é pregar mais do que o outro. Então, essa maldita comparação de querer ser melhor do que o outro, é isso que traz o orgulho no coração humano. Foi isso que Lúcifer, a estrela da manhã, ele falou, eu serei semelhante, eu sentarei acima das estrelas. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, né, de não querer ser mais do que os outros. Paulo vai dizer aos Filipenses, nós devemos considerar os outros superiores. Então a Bíblia fala para nós levarmos as cargas uns dos outros, amar, né, os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Então a Bíblia vai sempre, né, nos orientar não ao orgulho, mas à humildade. Então é essa comparação que faz uma pessoa orgulhosa, é o prazer de estar acima dos demais. O orgulhoso, ele não quer olhar para cima, ele quer olhar sempre para baixo, ele quer sempre ver todas as pessoas abaixo dele. Ele não suporta ver uma pessoa acima dele. O orgulhoso não é submisso, pelo contrário, ele é insubmisso. Ele quer estar sempre acima, ele quer estar sempre numa posição de exaltação.
Por isso que a Bíblia diz para nós não sentarmos, não procurar sentarmos nos primeiros lugares. Amém? Esperarmos ser chamado. Então, orgulhoso ele está sempre ali esperando. Ele não se lança de uma forma orgulhosa, ele espera o chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma pessoa orgulhosa, normalmente ela desdenha, de outras pessoas, de outras coisas. É como se ela fosse sempre superior, desejar ser superior a alguém. Ele não suporta ter uma pessoa acima dele. John Wayne, ele é um grande teólogo, conceituado, puritano. Ele vai dizer alguma coisa em relação ao orgulho e o conhecimento, e é algo muito forte. Ele diz que o conhecimento de um homem orgulhoso é o trono de Satanás em sua mente. Então, uma pessoa orgulhosa, ela pode até estudar teologia, mas na verdade essa teologia para ele é um trono de Satanás na vida dele para se orgulhar, para se exaltar. Então é um perigo muito grande uma pessoa orgulhosa. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Epístola de Pedro 5,6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra seja útil para o teu coração, seja uma palavra preventiva para guardar o nosso coração do orgulho, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.